Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4. Hoje pela manhã nós estávamos aqui orando. Se tiver alguém em pé, nós temos aqui várias cadeiras disponíveis, também aqui no meio. Se você estiver em pé, temos aqui vários lugares disponíveis. Queria que você tomasse assento para que você pudesse ouvir a palavra do Senhor mais confortável, e nós estaremos às 10 para meia-noite. Nós vamos estar orando pelas famílias, nós vamos estar orando, abençoando as famílias que estão aqui. E quando estiver faltando então 1 minuto para a meia-noite, nós estaremos entrando em 2019 prostrados de joelhos na presença do Senhor, abençoando e consagrando ao Senhor. O primeiro minuto de 2019 nós estaremos prostrados de joelhos, consagrando a Ele todo o restante desse ano que daqui a pouco se inicia. Então hoje pela manhã nós estávamos aqui orando com os pastores, e nós estamos já vários dias de jejum e orando pelo ano novo, e eu lembrei desse texto, eu estava orando pedindo ao Senhor uma palavra, e eu já tinha uma outra palavra, mas senti forte em meu coração que Deus queria nos ensinar através da história de Jabez. Então vamos ler 1 Crônicas 4, 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, 9 e 10. Então eu intitulei essa mensagem, pode colocar lá o título: Peça a Deus e posicione-se. Então Deus vai fazer o restante. Vamos dizer comigo? Peça a Deus e posicione, e Ele fará o restante. Se nós pedirmos ao Senhor e nos posicionarmos da maneira certa, então Deus se responsabiliza pelo restante. Diz assim a história desse homem: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Eu vou ler na versão que está aqui na tela, que é a NVI. Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Verso 10 agora. Jabez orou a Deus, ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Senhor, nessa noite, estamos a poucos minutos do ano de 2019, Senhor, e nós queremos que a Tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração. Nós não queremos entrar em 2019 sem a Sua palavra, sem a revelação da Sua palavra ao nosso coração. Por isso eu peço nessa hora, sobre esse lugar, um ambiente, Senhor, de revelação e de sabedoria. Senhor, eu oro para que a palavra profética seja liberada sobre nós. E nós entraremos em 2019 com a garantia de que cada dia desse novo ano será abençoado, porque nós estamos pedindo ao Senhor e estamos nos posicionando diante do Senhor. E o restante, o Senhor se responsabiliza e fará por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o interessante dessa história é que Deus sempre vê e fala do final para o começo. O nosso Deus, Ele já está lá no futuro, nos aguardando. Para nós, 2019 é um tempo desconhecido. Assim como em 31 de dezembro de 2017, nós estávamos aqui e a gente não sabia o que nos aguardava ao longo de 2018. Agora a gente sabe, porque já vivemos. Mas naquela data, há um ano atrás, nós não sabíamos. Mas Deus já estava em 31 de dezembro de 2018 nos esperando. Então o Senhor, Ele sempre olha do final para o começo. Nós temos uma visão limitada, nós somos finitos, não sabemos o futuro. Então nós só olhamos para o passado, porque já sabemos o que aconteceu e só podemos viver o presente. Nós não conseguimos enxergar
nada daqui para frente. O nosso futuro para nós é uma incógnita. O nosso futuro, nós não sabemos o que é que 2019 nos reserva, mas eu quero te garantir, Deus já está lá no futuro nos esperando. Amém? Então essa história começa assim: foi Jabez o homem mais ilustre da sua família. A história de Jabez não começa com a parte ruim. A história de Jabez começa com a parte boa. Deus dizendo que aquele homem foi o mais ilustre, o mais respeitado da sua família. Mas isso porque quem está narrando aqui a história é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele já estava vendo o final da história. Coloque Isaías 46, verso 10, para comprovar isso que eu estou dizendo. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Deus está dizendo que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Agora preste atenção nessa frase, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Ou seja, ele já está anunciando as coisas que irão acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Então Deus está dizendo, eu sou Deus, não há outro igual a mim, e eu estou anunciando desde o princípio tudo o que vai acontecer, e as coisas que ainda não aconteceram, eu já estou dizendo a vocês. Então, Deus já está, irmãos, no futuro nos esperando. Não há por que nós temermos, não há por que haver medo em nosso coração, nem pavor, nem pânico. Mesmo que a gente não saiba o que 2019 nos reserva, mas nós podemos confiar em nosso Deus. Nós podemos confiar em nosso Pai e saber que Ele já está lá no futuro nos aguardando. Amém? E aqui, eu gosto desse versículo de Isaías. O Senhor falou comigo nesse versículo há muitos anos atrás, e eu estava grifado na minha Bíblia. Deus está no futuro me esperando. Porque isso me dá uma certeza muito grande. Isso me dá uma segurança de que eu não estou sozinho, de que eu não vou navegar em águas desconhecidas sozinho. Porque imagine o ano novo como uma travessia por um mar que nós nunca antes navegamos. Talvez tenha arrecifes, talvez tenham bancos de areia, outras embarcações na nossa direção, mas talvez tenha calmaria. Talvez tenha alguma ilha paradisíaca nos esperando com o baú do tesouro. Ou talvez haja o perigo de um naufrágio. Ou seja, 2019 para nós é uma travessia desconhecida. Mas nós podemos dizer, como aquela criança, uma criança que estava no barco, e o barco estava sendo sacolejado de um lado para o outro. E a menina estava tranquila, dormindo no porão do barco. E alguém foi lá e disse, menina, acorde, você não está com medo do barco afundar? E ela só fez uma pergunta, quem está no leme do barco? A pessoa disse, claro que é seu pai, você não sabe que é seu pai? Ela disse, então eu posso dormir, porque eu sei que meu pai é um marinheiro experiente, ele vai nos tirar dessa. Quem está no leme da sua vida? Será que nós podemos descansar? Será que nós podemos confiar na liderança do nosso Senhor? Na direção do nosso Senhor? Eu quero te dizer, com toda certeza sim. Porque eu já experimentei vários e várias passagens de anos, várias viradas de ano, e eu quero te dizer, apesar das tribulações e das lutas, mas o Senhor sempre foi e sempre será conosco. Amém? Então a história aqui começa Deus no final, dizendo, Jabez foi o mais ilustre da sua família. Mas é claro que a história não começa assim. Veja aí, o que diz o versículo 9. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores
o dei à luz. Então aqui sim é o início da história. Porque esse homem, essa criança recebeu o nome de Jabez. E Jabez significa pesar, aflição, dor. Jabez significa sofrimento. Por que uma mãe colocou o nome de um filho sofrimento, dor, pesar, aflição? Porque ela sofreu tanto para dar à luz. O trabalho de parto dela foi tão trabalhoso que ela colocou o nome daquela criança pesar. Imagina você receber um nome desse. Então, por onde aquele menino ia e corria e brincava, e com as pessoas com que ele tinha contato, o nome dele era a marca do sofrimento da sua mãe. Então a história, irmãos, não começou boa. A história de Jabez não começou feliz. Já no nascimento dele, já teve dor, já teve sofrimento. Então, deixa eu te dizer, não importa como começa, o mais importante é como termina. E nós já vimos o término da história. Já demos aqui a vocês o spoiler desse filme. No final ele foi chamado o mais ilustre da sua família. Então a gente já conhece o final. Então para Deus o mais importante não é como começamos, mas para Deus é como terminamos. Talvez você começou 2018 bem devagar. Você começou 2018 talvez sem fé. Talvez 2018 você começou, bem desanimado. A questão é como estamos terminando 2018. Como é que essa história foi escrita? E eu quero te dizer, mesmo que você esteja ainda com algum sentimento negativo em seu coração, mas simplesmente pelo fato de você estar aqui, sentado me ouvindo, você já é um vencedor. Só o fato de você estar aqui nessa noite, nesse culto, ouvindo a palavra de Deus e dizendo: Deus, abençoe o meu ano de 2019. Eu quero te dizer, você já venceu muitos gigantes. Quem venceu os gigantes aqui em 2018? Eu venci muitos gigantes, irmãos. Muitas situações se levantaram. Eu tive que vencer o desânimo muitas e muitas vezes ao longo desse ano. Eu tive que vencer muitas vezes o medo, o pavor. Às vezes eu tive que vencer a solidão. Eu tive que vencer a mim mesmo. Inimigos externos e inimigos internos. E os internos são piores do que os externos. Concordam comigo? Mas em todas essas coisas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Então se você está aqui, quantos estão aqui? Faça um sinal. Diga: eu sou mais que vencedor. Então você, meu querido, pode não ter começado muito bem, mas você está terminando na presença de Deus. E daqui a pouco nós vamos dar um reset, Vai resetar tudo. E nós vamos de novo começar a nossa jornada. Essa virada de calendário, ela é proposital. Eu creio que Deus, Ele permitiu que os homens dividissem o tempo, em segundos, horas, em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Sabe por quê? Porque só essa viradinha de data já traz para nós assim um novo ânimo, Amanhã vai ser uma terça-feira igual a qualquer outra terça-feira, mas nós vamos estar reanimados. Nós vamos estar renovados. Só o fato da data ter mudado. Agora imagina a data mudar e você ter ao seu lado a fonte de todo o poder, de toda graça, de toda unção, de toda vida. Você vai ter a pessoa ideal do seu lado. Então, o nosso ano está garantido. De que mesmo com lutas, mesmo com tribulações, porque eu sei que elas virão, ninguém aqui está garantindo que não vai acontecer coisas contrárias, mas nós estaremos com o Senhor ao nosso lado. Amém? Então a história dele não começa, do ponto de vista, já terminou, do ponto de vista de Deus. Mas a história de Jabez não começou muito bem. Começou com dor, com sofrimento. E a vida dele
não sabemos quantos anos ele viveu. Provavelmente ele já era um homem, já feito. E qual é a lição que nós aprendemos? Coloque aí as duas lições que nós aprendemos com essa história. Primeiro, que nós não podemos controlar ou mudar o que aconteceu no passado. Não tem mais como. Por exemplo, 2018. As coisas erradas, ruins que aconteceram em 2018, não tem mais como voltar atrás. Nós não temos mais como reparar os erros cometidos, controlar, apagar, mudar. Mas a segunda verdade que essa história nos ensina é que nós podemos nos posicionar a fim de que o futuro seja abençoado por Deus. Amém? O passado passou, não tenho mais o que fazer. 2018 se foi e para alguns vai na santa paz 2018, que eu nunca mais quero te ver. Tem alguém aqui nessa situação? Nunca mais eu quero ver 2018. Então não temos como mudar o ano que terminou. Mas deixa eu te dizer, 2019 é um livro que está diante de nós a ser aberto. E nós podemos nos posicionar, pedir a Deus e nos posicionar. E a história de 2019 vai ser escrita pelo Senhor de uma forma diferente. Amém? É claro que Deus já sabe todas as coisas. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos mudar, porque Deus é soberano, né? Ele já sabe tudo que vai acontecer em 2019. Mas nós podemos cooperar com o Senhor. Nós podemos entrar em parceria com Ele e pedirmos a Ele, como esse homem pediu, e nos posicionarmos diante do Senhor, e então a bênção de Deus virá sobre o nosso futuro. Comece da forma certa. Qual o segredo para que 2019 seja uma bênção? Então, diz lá no capítulo 4, verso 10, Jabez orou, diga orou. A quem? Ao Deus de Israel. Diga, ele orou ao Deus de Israel. Ele começou da forma correta, porque ele recorreu a quem tem poder para mudar histórias. É Deus de quem aqui? Diga Israel. Se é o Deus de Israel, então nós temos que ter em mente quem é Israel. Quem é Israel na Bíblia? Jacó. Então, quando Jabez orou, ele orou sabendo para quem ele estava pedindo. Ele estava pedindo para um Deus que não era igual aos outros deuses dali daquela terra, daquelas terras vizinhas. Não era um Deus falso, não era um Deus qualquer, era o Deus de Israel. E o Deus de Israel tinha entrado na vida de um homem chamado Jacó e mudado a vida dele. E o nome dele foi foi mudado de Jacó para Israel. Então lá em Gênesis, nós não vamos ler, né, essa história, mas em Gênesis, não vamos ler a história toda, mas coloca aí por favor, Gênesis 32, 27 a 29, Jabez estava pensando talvez nessa história, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou invocar o Deus de Israel, porque assim como ele mudou a vida de Jacó, ele vai mudar a minha. Ele vai mudar a minha sorte. Ele vai tirar a dor, o sofrimento, a aflição e o pesar da minha vida. E diz aqui em Gênesis 32, perguntou-lhe, pois, Deus perguntando, como te chamas? É claro que Deus sabia o nome de Jacó. Deus faz algumas perguntas que parecem óbvias, mas há um propósito. Deus estava querendo que Jacó abrisse sua boca e dissesse quem ele era. Como te chamas? Ele disse, eu me chamo Jacó. E vocês sabem que a palavra Jacó, o nome Jacó, significa mentiroso, trapaceiro, enganador. Então, o Senhor disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Aí está. Jabez orou para o Deus de Israel. Que Israel é esse? Esse Israel era Jacó, que foi mudado, que teve um encontro poderoso com o Senhor, e a sua vida foi mudada definitivamente. E hoje, tantos milhares de anos depois,
Você vai no mapa e você encontra uma pequena nação cravada no meio das outras nações. Israel, quando você pega o mapa mundi, né, é claro que a terra é esférica, então, dependendo do lado que você olha, Israel não vai estar no meio. Mas se você pegar o planisfério, que é o globo no plano, Israel vai estar no meio. Israel vai estar no centro, como testemunha de que Deus pode mudar a história de uma pessoa, se ela clamar, se ela pedir. Deus pode entrar na história de qualquer um e mudar. Então deixa eu te falar, se Deus mudou a história de Jacó em Israel, se Deus mudou a história de Jabez em um homem ilustre, então por que Ele não faria em minha vida e na sua? Só se nós não pedirmos, só se nós não clamarmos, se não nos posicionarmos. Mas eu creio, em nome de Jesus, que se você está aqui, se você não está em casa dormindo, se você não está em casa assistindo o show da virada na Rede Globo, se você decidiu estar aqui nessa noite, é porque você crê em um Deus que é poderoso para mudar histórias. Sim ou não? Então aqui, Jabez estava pensando, ora, se Deus mudou a sorte de Jacó, Ele vai mudar a minha também. Coloque o próximo slide. Então Jacó tornou a dizer, dize, rogo-te como te chamas. Jacó agora estava perguntando o nome de Deus. E aí Deus disse, por que você está perguntando pelo meu nome? Aqui quem está em jogo não sou eu, é você. Você não precisa saber do meu nome. Você precisa saber do seu e saber que eu posso mudar a sua vida. E aí a frase termina, o parágrafo termina, e o abençoou ali. Então eu tenho, uma certeza em meu coração, que essa história passou de geração em geração. A história de Jacó, que foi mudada em Israel, e foi passando, e foi passando, e foi passando, e chegou até este homem chamado Jabez. E então ele decide se posicionar diante de Deus. Por isso que o tema da mensagem é, peça e posicione-se. As duas coisas, posicione-se e peça. E aí então, ele começa a pedir. E quais são as 4 coisas que ele pede? Nós vamos ver aqui, nós não temos como nos aprofundar até por conta do tempo, mas ele pede 4 coisas. Abençoa-me, aumenta meus limites, que a tua mão esteja comigo, Deus, me guardes do mal e livra-me de aflições. Queria que nós disséssemos para nós mesmos e para o Senhor, que esse seja, irmãos, os nossos pedidos nessa noite da virada. Que o teu pedido não seja por coisas materiais, porque elas virão. Se você honrar o Senhor, se você colocar o Senhor em primeiro lugar, como nós ensinamos aqui, já 3 domingos, as demais coisas serão acrescentadas. Mas se você pedir o que tem que ser pedido, o que é mais importante diante de Deus, então Deus vai ouvir a nossa oração. Diga comigo, abençoa-me, aumenta meus limites, que a tua mão esteja comigo, me guardes do mal e livra-me de aflições. Primeiro pedido desse homem foi, abençoa-me. Eu separei aqui um versículo em Hebreus 7:7. Hebreus 7:7 diz, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Quando eu digo a Deus, Deus, me abençoe, em outras palavras eu estou dizendo, Deus, eu sou inferior ao Senhor. O Senhor está acima de mim. Eu reconheço, Senhor, a sua soberania. Eu reconheço, Senhor, a sua capacidade, que é muito maior do que a minha. Sabe, irmãos, quando nós nos posicionamos diante de Deus humildemente e dizemos, Senhor, eu preciso da sua bênção, eu estou dizendo, Deus, eu sou dependente de Ti. Cai por terra toda a autossuficiência. Cai por terra
queridos, a inteligência humana, a sabedoria humana, o dinheiro, os bens materiais, os títulos que nós possamos ter. Quantas pessoas, elas não estão pedindo a Deus que as abençoe. Por quê? Porque elas já acham que já têm o suficiente, que já têm o bastante, que já são inteligentes, que já são fortes, que já são sábias. Por isso não estão se posicionando diante de Deus. Mas alguém que se coloca e diz: Senhor, me abençoe, como esse homem fez. Ele estava dizendo: Deus, você está acima de mim, você é maior do que eu. Senhor, você é mais poderoso do que eu não sou nada diante do seu poder e da sua glória. E se o Senhor não me abençoar, minha vida vai ser uma derrota, minha vida vai ser uma desgraça, Senhor, uma catástrofe. Sabe por quê, queridos? Nós fazemos questão de começar o ano novo diante do Senhor, e eu tenho feito isso ao longo de 40, e lá vai, vezes. Porque eu aprendi desde criança. Minha mãe, ela dizia: Marcos, nós vamos passar a virada de ano, a passagem de ano, na presença do Senhor. E quando estiver próxima à virada, nós vamos nos prostrar, meu filho, diante de Deus. Naquela época, hoje não acontece mais isso, mas eu acredito que alguns aqui vão se lembrar, se apagava as luzes da cidade. Alguém lembra dessa época? Hoje não acontece mais isso, mas eu lembro muito bem que eu estava lá na igreja, Jardim das Oliveiras, Igreja Evangélica Congregacional, Jardim das Oliveiras, e chegava perto da virada do ano, meu coração começava a bater forte, e eu ficava: mamãe, e agora? Está perto? Ela dizia: está quase, daqui a pouco, pum, ficava um escuro. Ela dizia: é agora. E a gente se colocava diante de Deus, orando, pedindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós estávamos reconhecendo: Deus, nós não temos poder para fazer nada por nós mesmos. Eu não tenho poder, Senhor, sequer de aumentar 1 centímetro a minha estatura, 1 segundo a minha existência. Estamos aqui prostrados diante de Ti, reconhecendo que És o soberano, És o Senhor de toda a terra, de toda a vida. E nós estamos aqui pedindo: por favor, nos abençoe nesse ano que começa. É isso que nós vamos fazer, irmãos. O fato de você se prostrar, sabe, você está quebrando todo orgulho. Todo orgulho está sendo rompido. Interessante que a palavra abençoar é a mesma raiz para joelho. O que é que tem a ver isso? O verbo abençoar é barak, e o joelho é berek. Pastor, o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte: nós só somos abençoados quando, não é porque Deus só responde a oração de joelhos não, tá? Estou falando de atitude de coração. Nós somos abençoados quando nós decidimos prostrar o nosso coração diante de Deus, nos humilhar diante de Deus. Quando nós decidimos curvar a nossa vida diante dEle. Você pode estar em pé com o coração curvado. Você pode estar deitado com o coração curvado. Eu estou falando de coração. Não estou dizendo aqui que Deus só responde a oração de joelhos, tá? Mas o estar de joelhos significa que eu estou dobrando os meus joelhos, mas eu estou também dobrando o meu coração. Então eu estou pedindo: Senhor, de acordo com Hebreus 7,7, eu estou abaixo de você. Você está acima de mim, Deus. E o inferior é abençoado pelo superior. Você está acima da minha vida. Você é o meu dono. E eu não vou entrar nesse ano novo sem a sua bênção. Você está nisso comigo? Que você não vai arriscar 1 segundo de 2019 sem a presença e a bênção de Deus? Amém? Isso é a garantia. A garantia do nosso sucesso é essa. Agora, a segunda coisa que ele pediu, segundo pedido foi: aumenta meus limites. Eu estou colocando aqui uma paráfrase, porque ele pediu: alarga as minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras.
E o que é, irmãos, aumentar limites? Eu coloquei um versículo aqui de Miqueias 7:11. E eu lembro que eu era aluno do Instituto Bíblico em Brasília, e eu estava lendo o livro de Miqueias. E meus olhos bateram nesse versículo aqui, e eu guardei esse versículo para toda a minha vida. Deus disse: Marcos, no dia da reedificação dos muros do teu coração, nesse dia os teus limites serão removidos para mais longe. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu estou curando sua vida, eu estou reconstruindo coisas destruídas, aquilo que estava em ruína, eu estou reconstruindo, e eu estou removendo os teus limites para mais longe. Sabe o que é remover limites, irmãos? É alargar a nossa capacidade. Quando a gente diz assim: não consigo perdoar, isso é um limite. Eu não consigo amar, isso é um limite. Não consigo ser mãe, não consigo, isso é um limite. Sabe, limites precisam ser rompidos por Deus na nossa vida. Mas isso acontece quando nós nos posicionamos. Olha, eu te garanto que muitos limites na minha vida foram rompidos e ainda estão sendo. Eu sou um rompedor de limites. Porque naturalmente falando, não era para eu estar aqui. Não era para eu ser um pastor. Não era para eu ser um homem de Deus. Não era para eu ser um pai. Não era para eu ser marido. Não era para ser nada. De acordo com o cronograma do inferno, minha vida estava fadada ao fracasso. Então eu sei que foi necessário que Deus entrasse na minha vida e me ajudasse a romper limites. A minha capacidade de amar, de perdoar, uma habilidade nova em áreas que nós somos deficientes. Deus quer nos levar a um tempo, irmãos, de limites mais folgados. Quer seja na vida espiritual, nas nossas emoções, até na vida financeira. Tem gente que só vive apertado financeiramente. Você nunca fala com essa pessoa para ela dizer: não, hoje eu tenho para dar, hoje eu tenho para abençoar, vamos sair que hoje eu pago a conta. Nunca. Você tem um limite. Pode ser na vida espiritual, emocional, no casamento, mas pode ser na área financeira. Pede ao Senhor, como Jabes pediu: Senhor, aumenta meus limites. Inclusive o limite da minha, não é o limite da conta do cheque especial, mas aumenta o limite do meu saldo. Senhor, eu preciso ser alargado. A pior coisa do mundo é você estar num lugar de aperto, num lugar sufocado. Provavelmente ele não tinha recebido uma herança muito grande. Além de ter um nome desse, aflição, dor, pesar, talvez a mãe e o pai disseram: olha, só tem esse pedacinho de terra para você. Mas Jabes pediu: Senhor, aumenta meus limites. Eu me lembrei de outra história que está em Juízes, coloque aí por favor. Juízes 1, 13 e 15, uma mulher chamada Axa. Essa mulher casou com Otoniel. Axa era filha de Caleb. E ela casou com o tio. Naquela época podia, viu? Ela casou com o irmão de Caleb. E ela já ia indo embora para a lua de mel. Diz assim o texto, olha: tomou, pois, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi, ela foi encontrar o marido, aí o marido se volta para ela e diz: Axa, insistiu com ela: Axa, volte e peça a seu pai um campo, um pedaço de terra. Peça ao seu pai uma nova fronteira. Peça ao seu pai, Caleb, porque ele ganhou uma herança muito boa. Peça a ele um pedaço de terra bom. Ela desceu do jumento, apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, O pai achou estranho, Ela já tinha subido no jumento, já ia embora. Aí o pai disse: o que desejas, minha filha? Ah, meus irmãos, ouvir isso da boca do pai. Imagina o teu pai celestial hoje dizendo para você:
o que desejas. Olha o que essa mulher responde. Respondeu ela, coloque o próximo: dá-me um presente, pai. Deste-me terra seca. Tu me deste um pedaço de terra seca, pai. Me dá as fontes de águas. Então Caleb, como um bom pai, deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Caleb aqui representa o nosso Pai Celestial. Nós temos que descer do jumento. E nós temos que nos voltar para Ele e dizer: Pai, alargue nossas fronteiras. Senhor, quebre meus limites. Limites em minhas emoções, limites na minha visão, na forma como eu enxergo a vida, na forma como eu enxergo os outros, na forma como eu enxergo Deus. Senhor, quebre limites no meu casamento. Senhor, quebre limites na minha vida espiritual. Quebre limites, Deus, na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida intelectual. Não importa qual é a área. Se nós tivermos a atitude de Axa, que é a mesma de Jabez, a mesma. Jabez disse: alargue minhas fronteiras, Senhor. Essa mulher, ela diz ao pai: eu não quero só um pedaço de terra seca, eu quero terra com água. Claro que naquela região, terra seca não serve de nada. É igual aqui no sertão. Você quer um pedaço de terra seca para quê? O que vale é fonte das águas. E eu quero te dizer, Deus é o dono das fontes. Aqui diz fontes superiores e fontes inferiores. E eu lembro da bênção de José, porque José foi abençoado com bênçãos do alto e bênçãos da terra. Bênçãos dos céus e bênçãos da terra. Se nós formos ousados, queridos, se nós nos posicionarmos diante do Senhor. A terceira coisa que Ele pede é que a tua mão esteja comigo. Terceiro pedido de Jabez. Primeiro, me abençoe, Senhor. Eu me coloco submissamente debaixo da tua mão. Você é maior do que eu dependo de ti, me abençoe. Segundo, alargue minhas fronteiras. Eu estou vivendo apertado, eu estou num lugar muito limitado, eu quero fronteiras mais largas. A terceira coisa que ele pede é: coloca a tua mão sobre a minha cabeça. Senhor, que tua mão esteja comigo. Eu coloquei aqui o Salmo 118, verso 16, para mostrar alguns versículos aqui, o que é a mão do Senhor. Salmo 118, 16 diz: a mão do Senhor é exaltada. A mão do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Jabez estava pedindo: Senhor, eu quero a tua mão agindo em meu favor. A mão de Deus, especialmente a mão direita, na Bíblia, a mão direita de Deus é a mão que Deus executa os seus atos poderosos. O que é que Jabez estava pedindo? Senhor, eu peço em meu favor o seu poder. Eu peço em meu favor a sua ação. Haja, Senhor, em meu favor. O outro versículo que eu coloquei é o Salmo 16, 11, que fala da mão de Deus também. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. E o salmista diz: eterno prazer a tua mão direita. Em outra versão diz: delícias perpetuamente a tua direita. A mão de Deus é a mão de força, mas a mão de Deus, queridos, é a mão de prazer, é a mão de alegria. Sabe aquilo que você está buscando para ser a tua fonte de alegria e de prazer? Deus é a resposta. Porque muitas vezes nós estamos buscando em outras fontes. Mas quando Jabez disse: Senhor, que a tua mão esteja comigo, ele estava dizendo: o teu poder esteja comigo, Senhor. A alegria do Senhor esteja comigo. Seja Deus o meu grande prazer. Esdras 7:9, coloque aí, por favor. Interessante que no livro de Esdras, essa expressão, a mão do Senhor, a mão do Senhor, a mão do Senhor, se repete várias vezes. No dia 1º do primeiro mês, ele saiu da Babilônia, olha aí, 1º de janeiro, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém. É claro que naquela época não tinha mês de janeiro, tá, irmão? Só estou
Só estou me aproveitando aqui, né, para comparar com o nosso contexto. Chegou a Babilônia no primeiro dia do 5º mês, e diz, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Sabe o que é isso? Esdras teve a mão de Deus sobre ele, as portas se abriram, o rei foi favorável, o rei deu provisões, o rei deu escolta para que acompanhasse eles na viagem, proteção, provisão, durante toda a viagem da Pérsia a Jerusalém. Jabez sabia de tudo isso. Ele não estava pedindo aqui qualquer coisa. Ele estava dizendo, Deus, eu quero a tua mão sobre a minha cabeça, sobre o meu ombro, porque se a sua mão estiver sobre mim, meus inimigos não podem me tocar. Se a sua mão estiver sobre mim, Senhor, é garantia de que o meu trajeto, de que a minha viagem vai ser bem sucedida nessa vida. Querido, se a mão do Senhor estiver sobre nós, 2019 vai ser o melhor ano das nossas vidas até agora. Só queira isso. Só queira isso. O restante Ele vai fazer por você. E para finalizar, ele diz, a última frase, o pedido de Jabez é, me guardes do mal e livra-me de aflições. Agora esse pedido aqui, ele é poderoso, por quê? Porque Jesus orou isso aqui. Em Mateus 6,13, na oração do Pai Nosso, Jesus disse, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu te pergunto, você acha que Deus Pai vai deixar de responder uma oração dessa? Se o próprio Deus Filho nos ensinou a orar assim, Senhor, livra-me do mal. E por 2 vezes, né? O outro versículo aí, João 17,15. Na oração sacerdotal de Jesus. Jesus estava orando pelos seus discípulos, orando por mim, orando por você. E ele disse, não peço que os tires do mundo, Senhor. Eles vão ter que viver nesse mundo. Esse mundo é caído. Esse mundo é maligno. Mas eu peço que os livres do mal. Então, Jabez pediu uma coisa que, na verdade, Deus já tinha no coração. De livrar os seus filhos do mal. Irmãos, quantos males o Senhor tem nos livrado? Como que muitas vezes nós não percebemos? São livramentos muitas vezes invisíveis. Paulo disse, o Senhor me livrou da boca do leão. Quantos males Davi foi liberto? Perigos de vida. A gente não sabe quantos livramentos o Senhor nos deu ao longo de 2018. Irmãos, você sabia que até um atraso, muitas vezes, você pode até ficar chateado, mas às vezes um atraso é Deus colocando a mão e dizendo, vou livrá-lo da morte. Eu sempre oro, não é, por proteção. Nós estamos viajando, nós estamos na estrada, eu tenho que guardar o carro, e muitas vezes altas horas da noite, e eu sempre estou cantando, o Salmo 91, Senhor, Tu és o meu refúgio, Senhor, Tu és a minha fortaleza, e eu gosto da canção que diz, livra-me, porque a Ti me apeguei com amor, livra-me, Senhor, porque a Ti me apeguei com amor. Deus, eu tenho Te amado, eu tenho Te servido, eu tenho caminhado contigo, então livra-me, Deus. É prerrogativa de filhos pedir uma coisa dessa. Não é qualquer um que pode pedir. Filhos podem reivindicar a proteção do seu pai. Olha o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses. Nós já estamos terminando. Paulo diz, mas o Senhor é fiel. É o último versículo que nós vamos ler, para nós orarmos. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Diga, Deus é fiel, Ele me fortalecerá, Ele me guardará do maligno. Então, pode colocar o último agora. Eu tenho certeza que se você se posicionar, você vai ter um felicíssimo 2019. Porque eu posso olhar para trás hoje, e apesar de tudo que aconteceu nesse ano, mas o Senhor me fortaleceu, esteve comigo, foi fiel.
E eu posso testemunhar aqui, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Vamos levantar uma pedra nessa noite, um altar ao nosso Deus. Fique em pé, por favor. Os músicos podem vir aqui. Nós temos ainda alguns minutos antes da virada. Vai ser bom porque nós vamos ensopar a nossa vida na presença dEle. Coloque o tema da mensagem, por favor. O tema, o primeiro slide. Peça a Deus e posicione-se. O que foi que Ele pediu?